Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. E Carol, vamos lá. Agora, Carol. Por que a escolha da psicologia? Diferente da Aymar, eu acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Sério? Desde a infância, eu sempre fui aquela que todo mundo queria contar as coisas. E eu sempre tive uma facilidade de guardar segredo. E aí, eu lembro que uma vez, com as amigas na adolescência, eles falaram assim, por que você não faz psicologia? E eu já tinha feito psicologia, eu tinha sido, paciente, e eu amava a minha psicóloga. Eu achava que eu era criança, ela tinha um quarto de brinquedo. Então, aquele mundo era muito encantado para mim. Então, eu sempre vi a psicologia como a minha primeira opção. Não pensei em fazer outra coisa. E a psicologia foi me ganhando, porque, assim, quando a gente entra na faculdade, a gente vê muito a psicologia infantil, a psicanálise, e eu queria tudo diferente. E, assim, quando a psicologia eu finalizei, eu falei, agora eu vou para onde? Porque dentro da universidade você é muito criado ou para ir para a clínica ou para ser um CLT. Eu falava, não, eu amo ser livre, eu gosto de liberdade, eu gosto de conhecer pessoas, não me vejo. E eu tenho uma coisa de bater carimbo, parece que trabalhar CLT eu vou ficar o dia inteiro carimbando folha. Eu sei que não é isso, mas eu me sentia assim. E aí, quando eu terminei a faculdade, fui para Miguel, cidade de interior. O que eu ouvia? Psicólogo é coisa de maluco. Perdão, você não é de Miguel Pereira? Não, eu sou, mas eu me formei numa cidade ao lado. Sim. Aí, quando eu retorno, eu ouço primeiro que, assim, eu tenho 13 anos de formada. Então, lá atrás, psicologia era coisa de maluco. Então, eu ouvia muito, você vai passar fome. Ou de RH. Ou de RH. O terror da doutora Aymar. Porque das dinâmicas que atrás, todo mundo tem pavor, né? A galera não tinha ideia que você ter um terapeuta, você ter um psicólogo era uma necessidade. A galera não tinha essa ideia. A galera tinha uma ideia de... Eu conheço amigos, tá? Assim, que eu realmente discuto. Amigo meu. Não vou citar nome, mas eu queria citar, tá? Mas porque eu falo pra ele que ele é sem vergonha. Porque eu falo, cara, você ter um psicólogo, você fazer uma terapia, não é questão de uma escolha, cara. É uma necessidade, cara. É uma necessidade, porque eu sei que você precisa, porque você é meu amigo, mas independente de você precisar ou não, você ser um empreendedor, tá sob pressão o tempo todo, enfim, tá tendo oscilação de resultados o tempo todo. Muito, pouco, cobrança e tudo mais. Cara, se você não tem um profissional ali que tá qualificado para conversar com você, para te entender, para saber te puxar claro que um profissional qualificado, não esses pontos isolados que a gente tá falando, que é a galera que assusta, que é a galera que tira uma ideia louca, mas antigamente eu não via a psicologia como uma coisa necessária e sim como uma coisa para louco. E tá se mudando isso, né? A pandemia trouxe muito essa mudança de olhar. Mas naquela época, não. E aí, quando eu cheguei em Miguel, eu ouvia que eu ia passar fome. Aí eu falei, ferrou. Aí a minha mãe falou assim, por que você não começa, então, a se cuidar? Vai fazendo um curso de inglês, vai fazendo as coisas. E aí eu comecei a procurar. E aí foi onde Aymar entra em minha vida. Falei, já que eu vou me cuidar, vou fazer estética, né? Fui lá, a gente começou a conversar. E aí a minha primeira sócia veio através da Aymar. E aí eu abri o meu consultório, a gente começou, e assim, a gente brinca, né? Mas na maca dela, ela esticava aquele papel, a gente fazia conta, tipo assim, quanto você vai cobrar? Tem que aumentar preço. Era a doutora Aymar mesmo? Era. Ai, que top, cara. Foi com ela, e aí eu falava, Aymar, mas eu não tenho paciente. Ela falava assim, cara, limpa a sala. E ela me dava dica, ó, alguém vai te ligar, você vai falar assim, você não tem esse horário. Mas você não tem ninguém na agenda, né? Aí a pessoa ligava, você tem às 10 horas? Eu falei, não, às 10 eu não tenho. Pode ser às 14? Não tinha uma pessoa na agenda. E aí eu pegava a agenda, ela era desse tamanhozinho, porque não tinha ninguém, então qualquer coisa ia parecer que era muito. E aí eu ia anotando, botava nome fictício, porque eu queria ver aquilo crescer. E hoje, quando eu olho a minha realidade, eu falo, cara, como assim? Porque assim, hoje a geração que tá vindo, tudo é muito mais fácil. Sim. Então assim, você tem experiência? Claro que não. Eu acabei de sair da faculdade. Então, eu vim aqui para Copacabana, no São Lucas, e tentando experiência, fui tentando fazer as coisas, mas assim, as pessoas acham que para você ser bom, você precisa ter experiência.
E a gente só consegue ter experiência se alguém der uma oportunidade. E não existe a rede social pra você se posicionar ali, enfim. Eu não sei nem como é que era antigamente, assim. Era cartão de visita, que você fazia vários cartões. A gente fica se perguntando isso, né? Como é que os psicólogos, médicos, renomados, eles conseguiam fazer? Porque hoje a gente tem rede social e antigamente era porta a porta. Era boca a boca, né? Era na paz. Eu acho que até era uma questão muito mais sincera, porque você chegava no consultório da pessoa, você sentava para conversar. Hoje pode ser que tenha isso, mas é raro. Mas as possibilidades são muito maiores do que há 10 anos atrás. Comigo ainda é o boca a boca. Porque o Instagram, lá a gente quase não movimenta. E você vê, a Carol tá falando de uma coisa aqui de quase 10 anos atrás. Então, ela é minha paciente amiga há 10 anos. E hoje, ela me indica para outras pessoas. Quem vem para mim, na grande maioria, é por indicação de próprios pacientes. Isso pra gente é muito bom, né? É um reconhecimento, de fato, né, do nosso trabalho. O Instagram, ele vira uma vitrine, mas a pessoa não sabe se ela vai ter empatia comigo quando ela chegar lá. Quando já vem por uma indicação de algum amigo, metade do caminho, essa pessoa que indicou para mim, ela já fez. A pessoa já chega disposta a fazer um trabalho comigo ali naquele ambiente. Inclusive a participação de vocês no podcast. Porque quando eu entrei em contato com a Carol não hesitou e falou, olha, tem uma pessoa que eu queria muito que fosse comigo, se for possível. E ela passou. Eu falei, caramba. É que a gente dividiu muita coisa ali, né? No tratamento, assim como eu tive a ajuda de bons mentores, né, e de pessoas que me impulsionaram, eu tenho uma gratidão muito grande e eu tenho... me preenche poder fazer isso para outra pessoa. Então, quando aparece uma pessoa que quer empreender, que está começando, e se eu posso ajudar, eu fico satisfeita em ajudar. Então, eu vi a Carol começando também, e a gente dividiu muitas coisas. Hoje a gente está aqui dividindo, né? E de igual para igual. Assim. Fiz o processo seletivo para ela, né? Ai, sim, você tá vendo? Olha só, a psicóloga se redimindo. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.